Seja muito bem-vindo e bem-vinda ao nosso encontro matutino. Lembrando a todos que estamos todo dia aqui às 5 da manhã com vocês via YouTuber e um pouquinho mais tarde lá no WhatsApp com alguns que nos escutam, né? Lembrando a todos e a todas que a gente hoje vai ler o Evangelho de Mateus capítulo 20, versículo 20 ao 28. Mas antes disso, vamos ouvir a Canção da América com João Gomes. Amigo é coisa pra se guardar debaixo de 7 chaves dentro do coração. Assim falava a canção que na América ouvi, mas quem cantava chorou ao ver seu amigo partir. Isso aí, meu povo, a gente tá aqui, eu sou o Daniel Nonato, todo dia com vocês. Lembrando ainda que a gente tem algumas questões a resolver. Primeiro, você vê cada vez mais brasileiros se dizendo patriota, falando que sua bandeira jamais será vermelha, aceitando carregar a bandeira azul, vermelha e branca, a bandeira norte-americana e estadunidense. Também existe aqui 3 coisas que eu vou falar antes de entrarmos no Evangelho de hoje, né? Mateus 20, versículo 20 ao 28. Primeiro, a gente vai entrar como que um presidente que se diz patriota, se diz nacionalista, presta continência para uma bandeira norte-americana, para uma bandeira de outro país. Ponto 1, responda para mim aí. Outra coisa, como que você que se diz defensor da família se envolve, né? Pelo menos está aí, né? Ouvi ontem no jornal, tanto na Globo, em outros canais também, aqui na rede social. A gente se envolve em um escândalo que envolve P. Não vou falar o nome, porque se eu falar o nome, o YouTube pode querer bloquear essa rede. Então a gente vai, pessoal que pratica P. E você vê claramente que o World Trade Journal dos Estados Unidos diz que esse camarada, que é o presidente dos Estados Unidos, está envolvido nessa listagem que inclusive fala que há prostituição. Mas é um camarada que, segundo alguns doutores, mestres, senhores, não sei do que, ele defende a família. Também a gente vê aí claramente como que um camarada que se diz nacionalista ousa atacar a soberania do seu país, promovendo aí de forma assim, muito direta um embargo econômico. Porque na verdade o que o Donald tenta fazer com o país é aquilo que foi feito com a Venezuela. Não é que o Brasil vai se tornar Venezuela, é que eles querem aplicar no nosso país o mesmo que aplicou na Venezuela. Como que você se diz patriota e você não respeita os organismos e os órgãos que compõem esta nação, ou seja, o poder judiciário, o poder executivo e o poder legislativo? É uma pergunta que você pode responder, você que se diz de direito. Você concorda que na sua casa alguém venha questionar a punição que você dá a seu filho? Se você concorda, então você está sendo a favor da desordem e da bagunça. Essa é a verdade. E vamos nós para o Evangelho de hoje, né? É isso aí, ouvindo João Gomes ainda. Muito bem, hoje nós celebramos São Tiago Apóstolo, é celebrado sempre no 25 de julho, embora alguns vão celebrar aí São Cristóvão, houve uma reforma litúrgica com Paulo VI, e aí São Tiago tomou a vez de São Cristóvão. E nós sabemos que é São Cristóvão, padroeiro dos motoristas, e sabemos que é São Tiago. São Tiago, apóstolo, ele é padroeiro dos peregrinos, dos cavaleiros, dos farmacêuticos, dos veterinários, dos químicos. Ele também é padroeiro da Espanha, da Guatemala, do Chile e da Nicarágua. Bom, e aí a gente fala Nicarágua, aquela boniteira! Sempre assim, né? O pessoal só lembra das coisas. São Tiago é um dos 12 apóstolos de Jesus, conhecido também como Tiago Maior, para diferenciar de Tiago Menor, que era de Nazaré e primo de Jesus, não irmão de Jesus, presta atenção. Ele é conhecido também como São Tiago Apóstolo, ou São Tiago ou Santiago de Compostela. Lembra da famosa trilha, caminho que o pessoal faz? Inclusive foi daí que surgiu o movimento de cursilho. Até hoje eu pergunto aos cursilistas que me escutam aqui como que não é São Tiago padroeiro do cursilho, e se São Paulo apóstolo.
A explicação é lógica. São Paulo Apóstolo representa a missão além da fronteira. Talvez você se lembre dessa cena. A mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus com um pedido ousado. Ela quer os lugares de honra para os seus filhos no reino de Jesus. Um à direita, outro à esquerda. Como diz já o padre Jorge Luiz, da paróquia São Simão Lote 15, quer que um seja ministro da economia e outro ministro da justiça. Ou seja, o ministro da defesa pode ser. E Jesus, com firmeza e ternura, responde: vocês podem beber o cálice que eu hei de beber. O cálice aqui não é um troféu, mas é o martírio, é a cruz, é a entrega por amor até o fim. Esse é o coração do nosso evangelho. O reino de Deus não se constrói com a lógica do poder, mas com a lógica do serviço. Tiago e João ainda estavam presos à ideia da glória e prestígio, como muitos de nós, às vezes, nós leigos, às vezes, os clérigos, padres, bispos, pastores, diáconos, se prendem à lógica do poder. Você padre, eu lembro até hoje, um jovem seminarista que hoje é padre, ele falou assim: eu vou ser padre um dia, quando ele estava num evento, e aí alguém da comunidade veio repreendê-lo por causa de uma situação. Ele falou assim: eu vou ser padre um dia, quando eu for padre, eu quero ver se vou fazer isso comigo. Eu fiquei quieto, né? Hoje ele é padre. Um outro, quando eu conversava com ele uma vez, ele falou assim: eu vou ser padre um dia, quero ver que vamos tratar dessa forma. Ou seja, não se trata aqui de você pensar no ministério como poder, mas como status para ser bem tratado. Não se trata de anular o desejo de grandeza, mas trata de saber aonde usá-lo e da forma de usá-lo. Ou seja, a glória verdadeira não é a glória do poder do status, mas é a glória do serviço verdadeiro que chega, que pode nos levar à cruz. Não é palco, não é cargo público ou honra e título. Jesus denuncia isso hoje. Entre vós não deve ser assim, que entre os reis e poderosos deste mundo é comum exercer o poder como um tirano, mas o reino de Deus é compaixão, é cuidado, é serviço e, sobretudo, é amor ao próximo. Talvez essa fala de Jesus seja a verdadeira mensagem central no Evangelho. Na última ceia, Jesus lava os pés dos apóstolos, ou seja, na cruz ele não entra em conflito, mas se entrega sem resistência e por amor. Ele, Jesus, ele não é rei de mandar, mas é o reinado do serviço, reinado do servo. O Messias que nós conhecemos assume a condição de escravo, como diz em Filipenses 2, e nos ensina como a vida tem que ser. E a vida tem que ser serviço e plenitude. Hoje celebramos São Tiago, apóstolos, mas celebramos também os mártires da vida cotidiana. Aqueles que como São Tiago, beberam e bebem o cálice do martírio, não pela espada, mas pela fidelidade. Aqueles que são silenciados, às vezes, em nossas comunidades. Aqueles que, às vezes, estão banidos porque pensam ou porque agem de acordo com a sua consciência, de acordo com o Evangelho. E nós sabemos quem são esses. São as mães que criam seus filhos, os maridos os deixam abandonados. Os professores que na periferia da cidade lutam e resistem à precarização do ensino. Também médicos que fazem de tudo para salvar a vida. As lideranças que não se vendem. Os jovens que seguem a lógica do respeito e da defesa da vida. Enfim, todos aqueles que vivem a dignidade de defender o Evangelho. Por quê? Porque o reino de Deus é feito de serviço e não de poder. A gente tem que se perguntar nesse final de encontro, qual é o cálice que nós buscamos? Nós buscamos o cálice do poder? Nós buscamos o cálice aonde nós temos status? Ou buscamos o cálice do serviço? O cálice que chegamos até o martírio e podemos talvez em nossa realidade comunitária, paroquial, também pessoal e familiar, se interrogar. Nós somos aquela mãe que às vezes se interroga e às vezes quer o melhor para o filho e ela nem perguntou se os filhos eram capazes de exercitar o ministério. Ela só lembra de pedir a Jesus que os filhos dela tenham essa honra. Talvez muitos pais e muitas mães queiram dar para os seus filhos, eu dizia isso outro dia para uma mãe, aquilo que ela não foi. Tinha uma mãe que ela não conseguiu chegar a um cargo na vida, mas ela fazia tudo para que a filha fosse aquele cargo. Talvez a mãe deve respeitar, o pai deve respeitar as escolhas e as vontades do seu filho e incentivá-lo
para que possa chegar lá. Eu vou parando por aqui, pedindo a Deus que nos abençoe, nos ajude, que São Tiago rogue por nós, Tiago Maior, para que possamos ser fiéis ao seu amor. Pedindo a você, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo se você está no YouTube. Nos ajude a continuar produzindo. Eu sou Daniel Nonato. Volto a te encontrar. Qualquer dia, amigo, a gente vai se encontrar.